Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos falar sobre funções periódicas, particularmente da função seno. Funções periódicas. Um pêndulo, como o do relógio da figura, realiza um movimento de vai e vem, sempre em uma mesma direção, alternando os sentidos regularmente. Esse movimento é denominado movimento oscilatório. Assim como no caso do pêndulo, existem diversos outros fenômenos com a mesma característica, a de se repetirem sempre em um mesmo intervalo, chamado período. Por conta disso, eles são chamados de fenômenos periódicos e podem ser modelados por funções periódicas. Matematicamente, dizemos que uma função real de variável real é periódica se existe um número real positivo, p, tal que f de x mais p é igual ao próprio f de x, para todo x do domínio de f. Ou seja, a função se repete a cada intervalo de números reais de comprimento p. Quando o valor de p é o menor valor possível, chamamos esse valor de período da função. Estudaremos o período mais adiante. Um dos principais tipos de funções periódicas são as funções trigonométricas, tá certo? Aí vamos começar com a função seno. A primeira função trigonométrica é a função seno. Ela é a função tal que os reais estão no domínio e os reais também estão no contradomínio, que associa cada número real x o número real seno de x. Ou seja, o y ele vai ser o meu próprio seno de x. Ou f de x é igual a seno de x, que dá no mesmo, tá certo? O domínio e o contradomínio da função seno são iguais aos reais, como acabei de falar. Ou seja, o domínio da função são os reais e o contradomínio da função também são os reais. Aí vamos observar o gráfico da função seno. Para estudar a função seno, vamos tomar alguns valores de x no intervalo fechado, tá certo? De 0 a 2π. E obter alguns pontos x e y no plano para construir seu gráfico. Já estudamos os valores de seno de x para qualquer valor real de x na circunferência trigonométrica. Assim, para obter alguns pontos x e y pertencentes ao gráfico da função dada, por f de x igual a seno de x, vamos utilizar esses valores já calculados na circunferência trigonométrica para x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π. O gráfico da função seno. Olha só que belezura. Vejam bem, como o domínio da função seno é o conjunto dos números reais, a curva pode ser estendida para valores de x menores do que 0, ou seja, valores negativos, e para os valores maiores do que 2π também, tá? Não vai acabar o gráfico aqui. Esse período ele vai se repetir. Assim, obtemos a curva a seguir, que é o gráfico de y igual a seno de x. Olha só, aqui é justamente o gráfico, tanto com os números negativos quanto números positivos, a posteriori de 2π, tá vendo? 2π vem até aqui, mas perceba que esse período ele se repete, tanto para a nossa direita quanto para a nossa esquerda. Esse gráfico, é importante que a gente conheça essa nomenclatura, ele é conhecido como senoide, tá certo? Observe o que ocorre com a função y igual a seno de x no intervalo fechado de 0 a 2π. Se a gente for analisar o crescimento e o decrescimento dessa função, a gente vai perceber o seguinte, que de 0 a π sobre 2, ou de 0 a 90 graus, a função cresce, variando de 0 até 1. De π sobre 2 a π, ou seja, de 90 a 180,
ela decresce de 1 a 0. E de π a 3π sobre 2, decresce de 0 a menos 1. Aí de 180, né, a 270. E de 3π sobre 2 a 2π, 270 a 360, cresce de menos 1 a 0. O conjunto imagem da função é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Ou seja, o seno ele vai estar compreendido aí nesse intervalo, tá certo? O seno ele vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Ao observar o gráfico da função seno, percebemos que ela se repete periodicamente, como é característico das funções periódicas. Nesse caso, a função se repete a cada intervalo de 2π, ou seja, aqui a gente tem alguns exemplos de intervalos, sempre fechados, tá certo? Ó, de menos 4π até menos 2π, de menos 2π até 0, e assim o período vai se repetindo. 0 a 2π, 2π a 4π e assim sucessivamente. Além disso, a gente observa aqui, ó, que o seno de x menos 4π vai ser igual ao seno de x menos 2π, que é igual ao seno de x, que é igual ao seno de x mais 2π, que é igual ao seno de x mais 4π, ou seja, o seno ele vai se repetindo conforme os períodos, certo? Lembrando, seno de x com k pertencente aos inteiros. Considere uma função real de variável real para a qual exista um número real p, tal que f de x mais p é igual ao próprio f de x, para todo x pertencente ao domínio da função. O menor número para p, para o qual isso ocorre, é denominado período da função. Para a função de seno, o período é 2π, tá certo? Jamais esquecer isso. A cada 2π, o período vai se repetindo. Agora vamos determinar o período dessa função aí. G de x igual a seno de 2x mais π sobre 2. O período dessa função é o tamanho do intervalo ao qual x pertence. Quando 2x mais π sobre 2 assume valores em um intervalo de tamanho 2π, pois o período da função seno é 2π, tá certo? Aí o que é que a gente faz nesse caso? Assim vamos determinar x1 e x2, tais que, primeiro, a gente coloca aqui 2x1, tá certo? No lugar do x, a gente dá um x1 aí, mais π sobre 2, que é igual a 0, tá? Que é o meu intervalo aí, o início do meu intervalo, do meu período. E depois 2x2, perdão, mais π sobre 2 é igual a 2π, que é o finzinho aí do meu período. Aí vamos resolver primeiro x1, tá certo? Ora, é uma equação. A gente vai resolver como a equação requer que seja resolvida. Então, vejam. Seguramos a letra de um lado, passamos números para o outro. Professora, mas π é número? Sim, nós sabemos que π é número, tá certo? Aqui estamos trabalhando com a unidade em radiano. Olha só, estava positivo, passou para lá negativo. Então, está multiplicando, o 2 vai passar dividindo. Temos aí fração de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí, o nosso x1 vai ser menos π sobre 4. Agora, vamos calcular o x2. Da mesma forma, tá certo? Está positivo aqui, vai passar para lá negativo. Tá? Agora aqui, tiramos o MMC, tá certo?
Aí ficou dessa maneira aqui, porque 2 dividido por 1, que está aqui no denominador, é 2. 2 vezes 2π, 4π, certo? Fazendo isso, resolvemos aí o numerador, repetimos o denominador. E agora, vamos passar dividindo, tá? Está multiplicando, passa dividindo. Mais uma vez, fração de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E vamos obter aí o valor de x2 igual a 3π sobre 4. Tá? Fazendo isso, calculamos o período. O período ele é calculado pelo módulo de x2 menos x1. Então, vamos só substituir aí x2 menos, porque já temos o menos aqui, menos aí o meu x1, que é menos π sobre 4, tá? Resolvendo isso aqui, porque vai ficar positivo, menos com menos aqui. Antes do parêntese muda o sinal. E aí vamos ter módulo de 4π sobre 4. 4π dividido por 4 é o próprio π. Ou seja, o período dessa função, né, g de x é igual a seno de 2x mais π sobre 2. O período dessa função é aí, ó, π, tá certo? De fato, ao compararmos os gráficos de f e g, identificamos os respectivos períodos. Veja só. Observe que a função aqui é seno de x, tá certo? Aí a gente estuda a função também g de x, tá certo? E a gente observa o período. O período de seno de x é 2π, enquanto o período aqui, ó, de seno de 2x mais π sobre 2 é o próprio π, tá certo? Tá vendo que o período é um pouquinho mais curto? Ou seja, a metade, né, dessa função seno. Dá para a gente observar aí direitinho no gráfico. De modo geral, o período de π de uma função dada por y igual a seno de cx mais d, com c e d reais e c diferente de zero, é 2π sobre o módulo de c, tá certo? Então, seguindo o raciocínio lá, análogo ao que fizemos anteriormente, a gente vai estar fazendo isso aqui, tá? Só que a gente fez com números. Aí o que é que acontece? A gente começa a perceber que o período ele é simplesmente 2π sobre o módulo de c. Como assim? Olha só, no caso da função estudada anteriormente, g de x é igual a seno de 2x mais π sobre 2, o que é que vai acontecer? O período vai ser o 2π sobre o c da função, que é essa partezinha aqui, que no nosso caso é o 2, logo o nosso período é igual a π. Não precisaria ter calculado tudo aquilo, tá certo? Mas é bom a gente conhecer as duas formas. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Na próxima veremos a função cosseno. E até mais. Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar.